dirige para o templo num dia de feira, podemos dizer assim. A imagem que Jesus passou a observar, e ainda estou falando de forma introdutória, não era mais a imagem que ele viu quando tinha 12 anos. Os eventos que circundavam o templo haviam sido modificados radicalmente, e os historiadores eles dizem que em menos de 21 anos, com a assunção de Anás e posteriormente Caifás, e o ciclo de corrupção vicioso entre coletores de impostos, entre o próprio Pilatos, também pessoas da corte de Pilatos, e os chamados bazares dos filhos de Anás, haviam transformado o templo de Jerusalém num verdadeiro mercado de horrores. A Páscoa era um momento propício para que toda essa corrupção aflorasse diante dos olhos de Jesus. Vamos pensar um pouco no que Jesus havia visto quando tinha 12 anos, 21 anos antes. Aquele templo havia sido restaurado por Herodes o Grande. Esse é o mesmo templo que foi reconstruído logo depois do exílio babilônico no ano 586. Então, para a gente pensar, primeiramente, nós temos o grande templo erigido por Salomão. O templo de Salomão ele é destruído depois das profecias do profeta Jeremias, das profecias do profeta Ezequiel, e quando Nabucodonosor entrou na cidade de Jerusalém, deixou a cidade em ruínas e deixou o templo em ruínas. No ano 586, esse templo foi reconstruído. Uma das figuras mais importantes foi Zorobabel, e o templo passou a ser chamado o Templo de Zorobabel. E Herodes o Grande, tentando trazer pompa ao seu governo, 21 anos antes desse episódio, mandou restaurar o templo. E a partir dali, o templo já não era mais conhecido como o Templo de Salomão, já não era mais conhecido como o Templo de Zorobabel, era conhecido como o Templo de Herodes o Grande. E todos os rituais próprios previstos na lei, a festa das purificações, aquilo que os homens precisavam pagar, os tesouros que eram entregues, os impostos que eram entregues no templo, na Páscoa era o período em que todos os peregrinos decidiam entregar aquilo que deviam ao templo, ao sacerdote e os sacrifícios. Então, vamos entender mais ou menos o que está se passando aqui. Recentemente nós pregamos que Jesus foi cobrado, foi inquirido acerca de pagar o tesouro, o imposto do templo. Deveria ser pago o imposto do templo, e esses peregrinos traziam moedas estrangeiras que não eram aceitas, porque elas tinham esfinges de deuses falsos. Então as dracmas tinham a esfinge, isto é, tinha a cara de deuses falsos. Também não se recebia a moeda romana. Então a cidade de Jerusalém, em volta do templo, para pagar o imposto do templo, se cercava de cambistas, aqueles que faziam as trocas cambiais, cobrando um alto custo. Como se não bastasse, a lei previa que aqueles que deveriam oferecer os seus sacrifícios, os seus animais, os que eram mais pobres entregassem suas pombas, os que eram mais ricos podiam entregar touros, ovelhas. Eles, segundo a lei, deveria haver uma porta especial por onde eles deveriam passar. Mas a cidade estava tão empilhada, ela ficava tão empilhada de pessoas, que a porta do templo se encheu de mercadores. Flávio José disse que era praticamente impossível você caminhar nas ruas de Jerusalém, e sobretudo na porta do templo, porque se empilhavam de vendedores que vendiam seus animais para que as pessoas pudessem comprar. A trama de corrupção envolvendo isso era tão forte, tão clara, porque a maioria desses animais, eles precisavam, segundo a lei, ser sem defeito e sem mácula, para que os ritos de purificação acontecessem. Segundo os historiadores, os grandes responsáveis pela venda dos animais eram os próprios filhos dos sacerdotes, ou os seus parentes. Significando que na triagem, quando esses animais eram examinados, se não tivessem sido adquiridos nas mesas, nas bancas, daqueles que eram relacionados à corrupção dos próprios sacerdotes, eles, ao serem examinados, não passavam. Era um grande risco trazer os seus animais das suas terras
porque eles precisavam estar sem mácula e sem defeito, e no caminho eles poderiam sofrer algum defeito, e também não serem aceitos, porque eles eram vendidos por um valor muito maior do que o de mercado. Em outras palavras, nos últimos 21 anos, sob o governo de Caifás, e sob o governo de Anás, e depois do seu cunhado Caifás, o templo, a festa da Páscoa se transformou num mercado de horrores. A visão que Jesus teve não foi a visão que ele teve quando foi um menino de 12 anos entrar na porta do templo. Ele ficou assustado, ele ficou irritado, ele ficou irado. E aqui nós temos uma característica especial, não de um homem, mas da divindade, que é Jesus, que é a ira. E isso não deve nos confundir. Deus se ira. E o ato de ira, de indignação de Jesus, nada mais é do que um ato divino. Deus se ira pela sua santidade. E Jesus se irou pela santidade da casa do Senhor. Versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mas Lucas fala isso de forma muito resumida, mas Mateus e Marcos diz que Jesus derrubou as mesas dos cambistas e derrubou as mesas dos que vendiam pombas. João, no capítulo 2, que é um problema à parte, quando estudarmos João vamos aprofundar, não podemos aprofundar isso hoje. João menciona que Jesus derrubou também onde se vendiam os bois e as ovelhas e os espalhou. Qual o problema do texto de João? João é o único dos 4 evangelistas que menciona que Jesus fez um chicote para expulsar os vendilhões do templo. Acontece que esse episódio em João acontece no início do ministério de Jesus, logo depois de Jesus transformar a água em vinho. Acontece que em João, esse episódio de Jesus expulsar os vendilhões do templo acontece logo ali, e João depois não menciona a segunda expulsão. Isso traz um problema, que nós não vamos ter tempo de trabalhar hoje, dividindo também aqueles que comentam e estudam as Escrituras, imaginando que se João menciona que esse episódio acontece no início do ministério de Jesus, e os outros 3 evangelistas dizem que acontece no final do ministério de Jesus, é porque é possível que tenha acontecido 2 vezes esse episódio, e a grande maioria acaba concordando de que o episódio da expulsão dos mercadores e dos vendilhões do templo aconteceram 2 vezes. Uma voz um pouco mais equilibrada menciona que João não está preocupado com o rigor cronológico e que é muito provável que se trate do mesmo evento, e que João mencione esse episódio da expulsão logo após, porque o roteiro de João não está relacionado com os eventos do ministério de Jesus sequencialmente, mas com as mensagens que ele está falando, e nós não podemos depurar uma cronologia própria de João. De qualquer modo, nós nos deparamos com alguns problemas de caráter teológico para a gente, e que a gente precisa corrigir, porque a nossa teologia, no que diz respeito àquilo que Jesus está fazendo, acaba sendo comprometida por muitas vozes que nos confundem. A primeira é aquilo que nós estávamos falando. Algumas pessoas se assustam, se impactam por ver Jesus zangado, como se zangar fosse um pecado, como se irar-se fosse um pecado. Um dos atributos de Deus é a ira. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. A ira é um atributo próprio de Deus. A ira é o sentimento próprio da indignação contra algo que está errado. A ira é um sentimento próprio de zelo pela santidade do Senhor. Então, uma das primeiras coisas que nós não podemos ver nesse gesto de Jesus é um decréscimo moral do seu caráter apostólico. Segundo, ainda nesse item, algumas pessoas imaginam que Jesus perdeu o controle sobre si mesmo, como um mestre pacífico, como alguém que está ali para trazer a paz. Que isso parece ser uma contradição do que ele diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E esse mesmo erro
de imaginar que Jesus aqui não está sendo manso porque está sendo irado, é o mesmo erro que muitos de nós têm em relação a Deus. Alguns imaginam que o Deus de amor não se vingará, que o mesmo Deus de amor não disciplina, que o mesmo Deus de amor não se ira. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, mas o nosso Senhor também se ira, e o nosso Senhor aqui se irou e não pecou. Um outro problema que eu acho que é importante que a gente entenda é que nos parece o entendimento equivocado entre aquilo que é sagrado e aquilo que é santo. E são dois conceitos diferentes, embora eles sejam parecidos. Algumas pessoas defendem que Jesus está defendendo a presença do Senhor, do Pai, a casa do Pai no templo, porque aquilo era um momento da vida do homem. E que hoje Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque nós somos o santuário de Deus. Isso é um grande problema, um grande equívoco, que as pessoas não conseguem discernir o que é santo do que é sagrado, e é importante que a gente entenda alguns conceitos de sacralidade. Nós vamos começar a partir do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o espaço do sagrado, isto é, o local onde Deus, por ordenança, nos diz como devemos buscá-lo. O sagrado não é aquilo que vem do céu para nós. O que vem do céu para nós é o sobrenatural, é o espiritual, é o santo. O que vai de nós para o céu é o sagrado. E essa é uma confusão que as pessoas costumam fazer. Então as pessoas imaginam, por exemplo, que este púlpito ele tem uma sacralidade porque nele repousa a presença de Deus. O sagrado, para muitas pessoas que confundem o que vem do céu com o que vai do céu para a terra, o sagrado não é o que vem do céu para a terra, é o que vai da terra para o céu. As pessoas confundem isso e eles causam uma relação supersticiosa com as coisas de Deus. Quando Adão e Eva estão no jardim do Éden, o sagrado era o momento no qual Deus visitava o homem. Isto é um momento de relacionamento com Deus, em que o homem responsivamente tem um local onde vai adorar o Senhor. No capítulo 12 de Gênesis, quando Abraão recebe a ordenança de Deus para ir para outra terra, Abraão chega a Betel e ele faz com pedras um altar. Aquele altar é o sagrado. Isto é o homem tentando se comunicar com Deus. Isto é o homem tentando se comunicar com Deus depois que o Senhor fala com ele. Então, o Senhor nos fala e nós então nos comunicamos com ele. Quando Isaac, depois de cavar os poços, teve a presença do Senhor na sua vida, ele também fez um altar para ali cultuar ao Senhor. E aquilo ali é o sagrado. É o que o homem está construindo segundo aquilo que Deus fala para ele fazer. Quando Jacó, capítulo 28, 12, 26, 28, quando Jacó, ele vê as escadas em sonho e Deus fala com ele, ele diz: aqui é a casa de Deus, é a Betel do Senhor. Quando ele faz isso, ele pega a pedra que estava sobre a sua cabeça e ele faz aquela pedra de travesseiro, que fazia de travesseiro, e ele faz uma coluna, e ali ele diz, ele adora o Senhor, e aqui é a coluna do Senhor. A partir daí, Deus ordena ao homem que lhe construa uma casa. Mas a casa é o sagrado. A casa é o local onde Deus ordenou que o homem o adorasse. A casa não é o Senhor. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus ordena aos homens que construam uma casa para que o Senhor possa ser adorado naquele lugar. E essa percepção é importante, porque muitos de nós acreditam que hoje nós não temos mais uma relação com as coisas sagradas. E nós temos. Quando nós oramos pelos elementos da ceia, esses elementos são sagrados. Por quê? Porque o Senhor nos ordenou que fizéssemos. Quando nós pegamos esse texto que foi escrito e nós chamamos essa Bíblia de sagrada,
O espiritual é a palavra, mas o livro físico é chamado de sagrado, porque é segundo a ordenança do Senhor. E aqui está a diferença do sagrado para o supersticioso. O supersticioso é o ídolo que o próprio homem faz. Então, quando o homem decide construir uma imagem de escultura e se prostrar diante dela, isso não é sagrado. Isso é o supersticioso. Mas quando Deus nos ordena a fazermos algo como um elemento simbólico, como um monumento memorial, aquilo é sagrado. Quando o Senhor nos ordena a celebrarmos a ceia do Senhor, a ceia do Senhor é sagrada. São os homens entregando ao Senhor aquilo que o Senhor determinou que fizesse como instrumento de culto, instrumento de adoração. Não sei se vocês entenderam bem, mas eu vou tentar explicar melhor a partir de Jesus. Jesus habita no céu. Deus habita no céu. Os céus dos céus são a habitação do Senhor. Deus existe na eternidade, e de eternidade a eternidade Ele existe. Mas Ele ordena aos homens que Ele construa uma casa onde Ele deva ser adorado. O Senhor, que habita no céu com o Pai e que sabe que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele olha o local onde Deus determinou que os homens adorassem, sendo corrompido e vilipendiado. Então a nossa cultura hoje diria: Jesus está se preocupando com parede, Jesus está se preocupando com tijolo. Se Deus habita no céu e o Espírito Santo habita em nós, e nós precisamos estabelecer o posicionamento, a posição ideal entre aquilo que é santo e aquilo que é sagrado. Se você se reúne com a sua família, num culto doméstico, todos os dias, e aquele é o local onde Deus fala com você, aquele local é um local sagrado. E isso não pode ser quebrado, isso não pode ser ridicularizado, isso não pode ser vilipendiado. Se nós nos reunimos nessa casa, nessa comunidade, neste local, para adorarmos ao Senhor, é claro que o Espírito Santo habita em nós. Mas este é um local onde o povo se reúne para adorar a Deus. Jesus tem uma percepção de que Deus habita em glória excelsa, mas o local onde Ele pediu para que os homens se reunissem estava sendo vilipendiado. Eu gosto de Mateus em particular, porque ele diz assim: tendo Jesus entrado no templo, Ele entra no templo e Ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e também derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Eu gosto de Marcos, que diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, que é a citação direta de Isaías. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Por que Marcos cita isso? Porque, lógico, Marcos está escrevendo para os romanos. E ele quer que os romanos entendam que ali também era um sinal da casa de Deus. O templo acontecia mais ou menos assim. As mulheres adoravam nos átrios das mulheres, eram separados, né? É um probleminha que nós temos com alguns aliancistas, que querem replicar o culto do Antigo Testamento na realidade do Novo Testamento, quando na realidade do Novo Testamento mulheres e crianças não ficavam com os homens. Havia o átrio dos gentios, eles não poderiam se aproximar do templo se quisessem adorar, e havia uma inscrição de que se eles ultrapassassem o átrio dos gentios, eles poderiam ser fulminados pelo fogo do Senhor. E havia o átrio dos judeus, próximos do templo. Todo esse lugar estava tomado por cambistas e vendedores. E Jesus: a minha casa será chamada casa de oração. Eu gosto de um comentário que o Sproul faz sobre essa palavra casa de oração, o R.C. Sproul. Ele diz que ele acha lindo ser chamado casa de oração e não casa de pregação, porque os protestantes perderam um pouco esse sentimento da casa do Senhor como casa de oração. E eu não estou menosprezando as orações que nós fazemos em casa,
Mas ele conta um episódio de um amigo dele que ouvia as pregações dele e dizia: eu ainda vou na tua igreja qualquer dia desse. E a mentalidade dele era a mentalidade: ele vai no culto e não na minha igreja. E depois ele encontrou com esse amigo e disse: passei na porta da tua igreja várias vezes para orar e estava fechado. Por quê? Porque na cultura católica os templos ficam abertos e as pessoas podem orar a qualquer momento ou rezar. Elas entram nos templos para rezar ou para orar. E na cabeça do amigo dele era uma casa de oração. E na parábola que Jesus menciona, ele subiu o rico e o publicano para orarem no templo. Então o contexto aqui, dentro do nosso formato moderno, protestante, é que na verdade a nossa casa é a casa do culto. Os outros dias ficam fechados, mas no dia do culto nós nos reunimos para o culto. Isso nos conta essa experiência, como o sentimento, a ideia do amigo dele é de que ali era a casa para ele estar com Deus. Era a casa de oração. E é claro que nós sabemos que aqui também é a casa para nós cultuarmos, é a casa para nós nos reunirmos, é a casa de ouvirmos a palavra, mas o sentido primário da casa de Deus é que a minha casa será o lugar onde vocês vão falar comigo. A minha casa será chamada casa de oração. Logo em seguida esse episódio, versículo 14, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E eu fico maravilhado como Jesus, ele vive intervalos da ira e da misericórdia. Ele está irado, ele está expulsando vendilhões do templo. Na descrição de João, ele está enfurecido e ele literalmente expulsa as pessoas, porque ali, gente, não tinha só pessoas comprando e vendendo. Evidentemente haviam pessoas comendo na porta do templo, haviam pessoas vendendo comida na porta do templo para atender aquela multidão. Ali virou um comércio vivo e o sentido de culto, o sentido de adoração havia sido perdido completamente. Por isso Jesus está virado. E Mateus nos revela que esse Jesus irado, está derrubando mesas, e chegaram 2 cegos e coxos e ele os curou. Como ira não significa rancor, como ira não significa mágoa, ira não significa descontrole, ira não significa perder o conceito de quem ele era sendo Deus. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, versículo 15, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que eles estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. Então eles deixaram a cidade e foram para Betânia. É interessante, é muito difícil mensurar, e esse foi um grande questionamento que muitos comentaristas fizeram, até para descredibilizar essa experiência de Jesus, de que ele realmente tenha acontecido sem que ele tivesse sido preso. É porque Jesus não foi preso pela guarda romana. Por que que ele não foi preso pela guarda herodiana? E por que que ele não foi preso pelos guardas do templo? Há uma lista de questionamentos do porquê Jesus deu grande prejuízo. Segundo João, ele liberou bois, ovelhas, e não apenas, quando libertar um animal daquele, significava perdê-lo. Ele não poderia mais ser recuperado, ele não poderia mais servir para os sacrifícios. Os animais que eram vendidos na porta do templo, eles eram guardados com especialidade. Eles não poderiam ter defeitos, ranhuras, arranhões. Eles tinham que estar perfeitos visivelmente. Se eles tivessem sido soltos, não poderiam mais ser recuperados. O prejuízo que Jesus deu aqui para Roma também, inclusive para Roma, porque era um momento maravilhoso para os cobradores de impostos. Peregrinos enchiam a cidade e eles estavam ali, então tudo atrapalhava o comércio e o negócio. Mas por que Jesus não foi preso? Algumas explicações são interessantes.
Alguns dizem que, primeiramente, já havia uma revolta popular, tanto que os historiadores dizem que 3 anos depois aconteceu uma revolta em relação a essas vendas na porta do templo da própria população. Outros dizem que os herodianos, eles temiam Jesus. Isso vai acontecer logo depois da pergunta que é feita por Jesus, com a autoridade de quem ele prega daquela forma. Porque eles temiam ainda a sombra de João Batista. E a resposta de Jesus é justamente essa: eu não direi em autoridade de quem eu faço essas coisas, se vocês não me disserem na autoridade de quem João fazia as obras que fazia. Uma outra explicação era que, se Jesus tivesse sido preso naqueles dias por aquela arruaça, ele não seria condenado à morte. E essa não era a vontade daqueles que já tramavam a sua morte logo depois da entrada dele em Jerusalém. Então talvez eles tenham refreado, porque a prisão de Jesus logo depois disto impediria que ele pudesse ser morto finalmente. Eu gosto da explicação do próprio texto bíblico. Versículo 15. Vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, clamando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que eles estão dizendo? Respondeu Jesus: nunca leste da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. A primeira explicação que eu gosto é de que Jesus tinha a autoridade de Filho de Deus. Essa autoridade foi sentida pelo povo. Essa autoridade foi sentida pelos principais. Essa autoridade foi sentida pelos sacerdotes. Jesus já não era mais uma pessoa comum. Ele havia ressuscitado Lázaro. E logo após ter expulsado os vendilhões do templo, Jesus curou cegos e coxos na presença de todo mundo. Ele havia falado com autoridade. A segunda explicação está no próprio texto de Marcos, capítulo 11. Abre para mim, por favor. Versículo 18. E os escribas, sacerdotes e escribas, os sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de tirar-lhe a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus voltou para a cidade onde estava. Esse episódio, e eu já estou concluindo para passarmos a aplicação, ele nos revela algumas coisas acerca de Cristo, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Na sua ira, Jesus não está revelando a sua humanidade. Na sua ira, Jesus está revelando a sua divindade. Os homens pecadores não se indignam com a corrupção. É Deus quem se indigna pela sua santidade. E a casa do Senhor revela a presença e a santidade de Deus. Segundo, a ira de Jesus no templo revela o seu zelo e a sua filiação. Quando ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. O que vocês estão fazendo, isto é o mesmo Jesus que está falando isso. É o mesmo Jesus que tinha chegado com 12 anos no templo e disse: eu teria que estar cuidando dos negócios do meu pai. Esse Jesus pequeno, de 12 anos, que se perdeu de Maria e José, tinha no templo os negócios do seu pai. O templo era o local onde, humanamente, pela sacralidade do local, era a casa do seu pai. Ali eram todos estranhos, mas Jesus não.
Jesus é o Filho de Deus reclamando da bagunça, da corrupção que estão fazendo na casa do seu Pai. Terceiro, Cristo, na sua ira, está revelando a sua autoridade profética. Profetas do Antigo Testamento se indignaram quando as coisas do Senhor estavam sendo corrompidas. Foi assim que Josias fez a grande revolução que tirou todos os ídolos idolátricos de Israel. Foi assim que Jeremias se indignou quando estavam vituperando o templo, quando estavam bagunçando o templo. Jeremias é o grande profeta do Antigo Testamento, conhecido como o protetor da casa de Deus. Jeremias não queria que o templo do Senhor fosse violado, quebrado. Jeremias chorava, porque ele sabia, porque o Senhor já tinha revelado para ele, que o templo do Senhor seria destruído. E ele profetizava sobre isso. E ele pedia para as pessoas não vilipendiarem, não bagunçarem o templo, a casa do Senhor. Jesus se revela como autoridade profética quando ele defende o templo. Quarto, Cristo revela-se como um profeta fundamentado na palavra. Quando Jesus fala acerca de cuidar do templo, de zelar pelo templo, de zelar pela casa de Deus, ele cita as Escrituras. Vocês não conhecem o que diz as Escrituras? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E quando as crianças louvam, eles dizem: vocês não sabiam que é das crianças de peito e das que mamam que sai o verdadeiro louvor? E por último, que já dissemos, Cristo se revela como Deus, irado e misericordioso. Ele está irritado, mas ele é bondoso. E esse é um sinal de uma ira santa, e nós vamos falar sobre isso na aplicação. E por último, o episódio que nos encanta é o episódio que as crianças, os meninos, começam a louvar, logo depois deles curar os cegos e cantar a mesma canção: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Nós dissemos no domingo passado que a palavra Hosana significa Deus socorre-nos. Quando Jesus limpa o templo, que ele expulsa os cambistas, que ele expulsa os vendilhões, o que as pessoas sentem e elas começam a cantar, e as crianças começam a cantar, é que ele estava salvando a religiosidade deles. Estava salvando a oportunidade deles de adorarem a Deus com pureza, porque tudo estava contaminado. Tudo havia sido precipitado, e eles cantam: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E algumas aplicações são interessantes, mas antes de nós passarmos para o que está na tela, eu quero lembrá-los sobre essa experiência de Cristo ser louvado pelas crianças. É nosso dever, é nossa responsabilidade cumprir o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que da boca das crianças sai o verdadeiro louvor, e nós somos instrumentos disso. Nós precisamos ser instrumentos disso. Aplicação. Primeira delas. Nós intitulamos esse sermão O Zelo pela Casa do Senhor. Primeira aplicação. Tem 6 aqui, nós vamos ler apenas 3. A ira santa. Os irmãos já ouviram falar de ira santa? Os mais antigos já ouviram falar, né? Irmãos, a minha ira santa não aguenta mais desse irmão. Isso não é ira santa. Eu estou com uma ira santa desse irmão que está me fazendo enervar, rapaz. Esse irmão não tem compromisso, rapaz. Estou para... Nosso Salvador nos ensina sobre a ira. Não a ira raivosa, descontrolada, mas a ira conforme o Pai. Aquela que tem zelo por Deus. Ela não é complacente, isto é,
tolerante com tudo que está de errado, mas também não é desproporcional. Mas ela é reativa. Isto é, ninguém pode dizer que está irado e está zen, né? Não, parece que não combina. Não, ela é reativa. Ela é um ato de indignação quando você vê que uma coisa está errada. Ela se move com indignação, mas ela também é respeitosa. Ela se indigna contra o desrespeito, contra a irreverência, contra a desonra contra Deus, a desonra contra a sua palavra e a desonra contra a sua casa. E é importante que a gente não perca o sentido da importância do sagrado para a gente. Aqui é uma casa feita é um templo feito por mãos humanas. Existem templos menores que estes, existem templos monumentais e maiores do que o que nós conhecemos. Mas se é o local onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo, precisamos respeitar. Precisamos respeitar o momento da oração, precisamos respeitar o momento da palavra, precisamos respeitar o momento do louvor. Por isso que nós nos preocupamos com a entrada no templo, onde as pessoas ficam, para que ninguém se movimente durante as orações, nem durante a leitura bíblica. Nós precisamos perceber que não é porque o Espírito Santo habita em nós, que somos santuários de Deus, não existe um lugar onde o povo de Deus se reúne. Em nenhum momento as Escrituras desmerecem o templo onde nos reunimos como um lugar sagrado. Em nenhum lugar das Escrituras. Nós estamos confundindo o que diz respeito a Deus falar conosco pessoalmente, intimamente, internamente pelo Espírito Santo, com o local onde nós nos reunimos para cultuá-lo. O culto nas Escrituras sempre foi tratado com reverência, com especialidade, com sacralidade. Você vê ministérios, igrejas, comunidades que ridicularizam o culto, que fazem do culto um verdadeiro teatro público, onde as pessoas brincam, pulam, zombam, riem, e dizem, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. E claro, esse é um texto fora do contexto. Eu não vou entrar na exegese desse texto, mas ele diz outra coisa. A casa do Senhor, a presença do Senhor, não é o lugar onde nós provocamos a alegria. A casa do Senhor, a presença do Senhor, é o local onde o Senhor desperta em nós a alegria por atitude de respeito e de reverência. E nós precisamos ter zelo pela casa do Senhor, para que essa ira seja segundo a vontade de Deus. Tem algumas coisinhas que nós queremos falar. Primeiro, a ira santa, ela se incomoda com erro, sem ser precipitada. Ela é zelosa, mas não age em causa própria. Ela é instrumento de justiça, sem ser descontrolada. Ela é pedagógica, mas ela é fundamentada na palavra. Ela procede e antecede atos de misericórdia. Ela, no final, pretende glorificar ao Pai. Amém? Próxima aplicação. O zelo pela casa do Senhor te consome? Eu vou deixar as crianças entrarem para eu ler essa aplicação. Eu acho que ela vai falar por si mesma. Os irmãos sabem o que é consumir? A Bíblia diz, o zelo pela tua casa me consome. O que é consumir? É se preocupar, irmãos. Irmãos, tem uma coisa que está me consumindo esses dias. O zelo da casa do Senhor te consome? Assim como o Filho de Deus, o que tem consumido a sua mente? A preocupação do Filho de Deus era o lugar de adoração. O que o tem perturbado e o incomodado? O pagamento das contas? A sua saúde mental? A sua aparência? Eu quero despertá-lo a ser consumido pelo zelo à casa do Senhor, ao culto público e ao crescimento da congregação. Oremos para que Deus nos incomode,
Que Ele tire a nossa paz por esta razão. Que nos deixe preocupados pela casa de oração, pela casa de Deus. Somos chamados a sermos consumidos pela preocupação do culto público. Infelizmente, a nível de igreja local, nós perdemos a percepção do mesmo sentimento de Cristo. De preocupar, de ir para casa. Quando eu vou para casa, que eu saio do culto, que algumas pessoas não estão na igreja, não vieram para o culto público, eu saio consumido pela tristeza. Não sei se os irmãos se sentem assim, mas eu fico consumido pela tristeza. Porque eu vejo a banalidade com que as pessoas tratam o culto público, o culto familiar, o culto do Senhor, trocam por qualquer atividade, por qualquer negócio, e o zelo pela casa do Senhor me consome, e eu quero dividir isso em oração com vocês. Por último, para a gente cantar. O melhor lugar do mundo. O templo, como casa de Deus, o local de reunião do povo de Deus, permanece não apenas como símbolo da fé eclesiástica. Ela mantém os elementos da congregação ou da congregacionalidade, da comunhão, das relações afetivas e espirituais de adoração. Estar com o povo de Deus, na casa de Deus, traz gozo, alegria no Senhor, mas traz também sensação de segurança, de pertencimento ao abrigo, ao aprisco. Estar aqui, irmãos. A sensação reprisa o que disse o salmista: um só dia, Senhor, nos teus átrios é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Aqui o Senhor se revela como sol, como escudo. Aqui Ele derrama graça, aqui Ele nos enche da sua glória. Amém? Quero convidar a congregação, vamos cantar ao Senhor, todos juntos.